Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estaremos fazendo uma apresentação sobre os novos indicadores de saúde, com foco nas equipes de saúde da família e nas equipes de atenção primária. Antes de iniciar a apresentação, eu quero fazer algumas considerações. Esse formato de aula gravada, ele foi escolhido porque se tornou inviável abrir uma sala virtual com tantos participantes. Reforçando que essa apresentação é para todos os profissionais das unidades, uma vez que todos têm responsabilidade e importância no processo de trabalho. Todo o material será disponibilizado para vocês, ele permanecerá aqui na plataforma, mas nós enviaremos também o arquivo do vídeo, um arquivo em PDF e um guia de preenchimento de indicadores. Vocês podem interagir com a nossa equipe durante a apresentação do vídeo pelos comentários da plataforma, assim como pelo link que nós enviamos para vocês. O Saúde Brasil 360, da Portaria 3493/2024, substitui o antigo modelo de pagamento por desempenho do Previne Brasil, trazendo novidades que ampliam e qualificam o cuidado assistencial. Os pagamentos passam a ser feitos por desempenhos de cada equipe, sendo que eles podem ser divididos em 4 categorias: ótimo, bom, suficiente e regular. Ele tem um olhar voltado para a saúde da família e passa a ter 2 grandes eixos: qualidade em cadastros e qualidade assistencial. Aqui eu vou parar e fazer uma linha temporal com vocês, o que ajuda a explicar dessa demora entre a publicação da portaria e essa apresentação. Apesar da portaria ter sido publicada em abril de 2024, as notas técnicas, as notas metodológicas têm sido publicadas de forma bem espaçada. A primeira nota técnica, que é sobre a metodologia de cadastro, foi publicada apenas em dezembro de 2024 e a mesma já sofreu atualizações. As notas técnicas sobre o componente de qualidade foram disponibilizadas no site do Ministério a partir de maio de 2025, sendo que as mesmas já tiveram algumas atualizações, a última oficial em setembro de 2025, e nós sabemos que há erros de escrita nessas notas, portanto, o governo fará uma nova atualização. A nota de metodologia de cálculo do quadrimestre foi publicada apenas em dezembro de 2025. As notas dos quadrimestres dentro do site do e-gestor foram liberadas apenas em janeiro de 2026, sendo que foi primeiro e segundo quadrimestre, o terceiro ainda não está disponível, acredita-se que seja agora até o final de fevereiro. Fora isso, durante esses 2 anos, nós tivemos algumas outras situações. Uma foi o PEC, que sofreu inúmeras atualizações, inclusive vocês devem se recordar que houve semanas em que tivemos 2. Houve seminários pelo Brasil para se tirar dúvidas dos indicadores. O Ministério ele teve em todos os estados para conversar com os municípios para tentar sanar o máximo de dúvidas. No caso do Mato Grosso do Sul, nós somos o penúltimo, portanto, só aconteceu em novembro de 2025. Listas nominais dos pacientes, através do qual a gente pode validar os dados, foram disponibilizadas apenas no final de novembro. Então, é por isso que nós tivemos essa certa demora em trazer a apresentação, porque a gente está tentando ter o máximo de informações fidedignas para passar para vocês. Como será o cronograma? Hoje é uma apresentação rápida, é uma apresentação para que a gente se situe sobre os novos indicadores de saúde, uma vez que são inúmeros indicadores, nós temos muitas boas práticas, tem muito cálculo, tem muita fórmula, então hoje é apenas para vocês se ambientarem. Numa segunda fase, a equipe técnica aqui da secretaria, ela vai em loco nas unidades para ter uma discussão próxima das equipes. Aí, nesse momento, nós levaremos as planilhas, nós vamos fazer os cálculos junto com os profissionais e vamos tentar sanar o máximo de dúvida de vocês e ouvir de vocês também aquilo que vocês acham necessário que a gestão contribua para ajudar nesses indicadores. Depois de feito isso, a equipe da SEMES vai estar monitorando os resultados para que a qualquer momento a gente possa interceder para auxiliar vocês. Como eu disse para vocês, as notas técnicas, as fichas técnicas, elas têm sido publicadas de forma gradual e têm sofrido atualizações. Por isso, eu não recomendo que se tenham essas notas arquivadas junto com vocês no computador.
Todas as vezes que vocês quiserem ver a nota, acessem o site do Ministério, acessem as notas através dos links, porque sempre estará a última atualização. Dimensão de cadastro e acompanhamento. O que o Ministério da Saúde hoje vê como uma pessoa cadastrada numa equipe de saúde da família? É aquela pessoa que tem a ficha de cadastro individual. E o Ministério entende que essa pessoa cadastrada é uma pessoa com cadastro completo se ela tiver a ficha de cadastro individual mais a ficha de cadastro territorial. É importante que essas duas fichas tenham sido atualizadas nos últimos 24 meses, contados da inclusão ou da última alteração no sistema. O que é a grande mudança aqui frente ao Previne Brasil? Cadastro cidadão ou cadastro rápido não é mais contabilizado. O Ministério já havia dando sinais de que ele iria considerar vínculos agora só dentro da FCI, quando ele parou de permitir que a gente vinculasse pacientes através do cadastro rápido. O que é uma pessoa acompanhada? Uma pessoa acompanhada hoje para o Ministério da Saúde, ele tem que ter mais de um contato assistencial com profissionais de saúde no período de 12 meses, sendo necessário que pelo menos um desses contatos seja uma prática de cuidado. Em resumo, o paciente tem que ter 2 atendimentos em um ano ou um atendimento e mais um procedimento em um ano. Importante também lembrar que nessa nova fórmula de cálculo haverá uma ponderação em população de maior vulnerabilidade. Na hipótese do usuário ter sido cadastrado por mais de uma equipe de saúde da família, serão adotados os seguintes critérios de desempate. Primeiro, maior número de atendimentos no período de um ano. Segundo, atendimento mais recente. E terceiro, o cadastro mais atualizado. Reforçando novamente, vínculo de paciente através de FCI. Cadastro rápido, cadastro de cidadão, não faz vínculo. Metodologia de cálculo da dimensão de cadastro. Primeira coisa, nós precisamos saber qual é o parâmetro do nosso município. Como somos um município com mais de 100 mil habitantes, o nosso parâmetro das equipes de saúde da família 40 horas é de 3.000 a 4.500 pessoas cadastradas e das EAPs de 30 horas é de 2.250 a 3.375 pessoas cadastradas. Essa população, essas pessoas, elas têm notas, elas têm os fatores de multiplicação. Que fatores são esses? Uma pessoa que tem a ficha de cadastro individual atualizada, ela vai valer 0,75. Uma pessoa que tiver a ficha de cadastro individual e mais a ficha de cadastro domiciliar e territorial, valerá 1,5. Então, você vai fazer a soma da população que tem FCI mais a população que tem FCI e cadastro territorial, dividindo pelos parâmetros do município, e isso vai chegar em uma porcentagem. Se a porcentagem for acima de 85%, somos considerados ótimos. De 65 a 84,9 bons, 45 a 64,9 suficiente, menor que 45 regular. Dimensão de acompanhamento. Também serão utilizados fatores de multiplicação. Lembra que eu falei que agora no novo acompanhamento o Ministério tem um olhar diferente para a vulnerabilidade? Ele usa a vulnerabilidade nos fatores de multiplicação? Isso significa o quê? Uma população, um paciente sem critério de vulnerabilidade, ele vale 1 ponto. Se esse paciente for uma criança menor de 5 anos ou um idoso maior que 60 anos, ele tem um fator de 1,2. Se ele for um beneficiário da Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada, ele vai valer 1,3. Agora, se ele unificar essas vulnerabilidades, criança e idoso, com Bolsa Família ou Bolsa de prestação continuada, ele vai valer 2,5. E aí nós também vamos chegar numa porcentagem de acompanhamento de pessoas, que vai seguir a mesma lógica. Acima de 85% é ótimo, entre 65 e 84,9 é bom, de 45 a 64,9 é suficiente, menor que 45 é regular.
Resultado final. Como será feito? Nós vamos somar os scores do cadastro com os scores do acompanhamento para chegar no valor final. Como vocês estão vendo, o cadastro corresponde a 30% e o acompanhamento a 70% dos pontos. Esse resultado final ficou acima de 8,5, é ótimo. Ficou entre 7 a 8,5, é bom. Ficou de 5 a 6,9, é suficiente. Ficou menor que 5, é regular. Além disso, as equipes podem ter pontuações extras se os seus usuários passarem a avaliar os atendimentos através do aplicativo Meu SUS Digital. Então, como eu havia dito e demonstrei, são muitos cálculos, são muitas fórmulas. É por isso a necessidade da equipe da SEMES ir em loco, sentar com as equipes de saúde da família, porque ali nós vamos abrir a planilha dos pacientes, nós vamos poder conversar, tentar identificar onde é que estão os problemas, como que a gente pode ajudar, como que vocês podem melhorar o processo de trabalho de vocês. Porque existem várias realidades no município. Nós temos equipes com cadastro ótimo, porém o acompanhamento não está tão bom. Nós temos equipes que o cadastro não está tão bom, porém o acompanhamento está ótimo. Nós temos todos os tipos de problemática, todos os tipos de situações. Por isso que nós vamos lá e nesse momento a gente vai explicar como é que faz os cálculos, fazer de forma devagar, porque daí cada um faz da sua realidade e isso possibilita com que a gente entenda. Indicadores de qualidade do novo financiamento da PS. Quais são os indicadores de qualidade das equipes de saúde da família? Mais acesso à atenção primária à saúde, cuidado da mulher na prevenção do câncer, cuidado da gestante e da puérpera, cuidado do desenvolvimento infantil, cuidado da pessoa idosa, cuidado da pessoa com diabetes e cuidado da pessoa com hipertensão arterial. Mais acesso à atenção primária à saúde. Qual é o objetivo desse indicador? Verificar qual a proporção de atendimentos de demanda programada, que são as consultas agendadas e os acompanhamentos contínuos, em relação ao total de atendimentos realizados na PS. A análise desse indicador demonstra como a equipe organiza seu processo de trabalho, equilibrando ações planejadas com necessidades imediatas da população. Uma equipe que realiza apenas atendimentos espontâneos tende a trabalhar de forma reativa. Já uma equipe que foca exclusivamente em consultas programadas pode limitar o acesso ao cuidado imediato. O indicador ajuda a identificar esses desequilíbrios. Alguns conceitos: consulta agendada, programada, cuidado continuado. Constituem ações programáticas individuais direcionadas para os ciclos de vida, doenças e agravos prioritários, as quais necessitam de acompanhamento contínuo. Consulta agendada é oriunda da demanda espontânea ou por agendamento direto na recepção, de caráter não urgente, e que não foi atendida no mesmo dia da procura, mas agendada para outro dia. Consulta dia é a consulta que é realizada no mesmo dia em que o usuário busca o serviço, de caráter não urgente. Pode representar também a consulta realizada no dia por haver disponibilidade na agenda do profissional. Atendimento de urgência é o atendimento realizado ao usuário quando há possibilidade de agravamento do quadro ou risco de vida e que determina a necessidade de assistência imediata para alívio do sofrimento físico e ou psíquico, recuperação do estado de saúde, estabilização, suporte de vida e ou encaminhamento a outro ponto de rede quando for necessário. Como o governo vai contabilizar esse indicador? Através da finalização do atendimento. Então, lá no SOAP, quando for fazer a finalização do atendimento, nós temos que prestar muita atenção. O que é considerado uma demanda programada para o Ministério da Saúde? É uma demanda que foi finalizada como consulta agendada ou como consulta agendada programada, cuidado continuado. O que o governo entende por demanda espontânea? É aquela consulta que foi encerrada como consulta no dia ou consulta urgência. Isso é muito importante, porque não adianta o paciente entrar via agenda se você encerrar esse paciente de maneira errada, porque o que conta para o Ministério é a finalização do atendimento. E esse indicador, ele está olhando para 2 CBOs, ele vai estar olhando para médicos e para enfermeiros. Fórmula de cálculo é como? Nós vamos ver a porcentagem de consultas programadas que ocorreram numa unidade frente à quantidade total de consultas que ocorreram nela. A pontuação é, se ficar entre 50 e 70, ela é ótima.
De 30 a 50 é bom. De 10 a 30 é suficiente. Agora, se ficar menor que 10 e acima de 70, é considerado regular. O governo quer um equilíbrio. Ele não quer que se tenha só demanda espontânea e nem que tenha-se só demanda programada. Cuidado da mulher na prevenção do câncer. Objetivo do indicador: avaliar o acesso e o acompanhamento efetivo das mulheres e dos homens transgêneros em relação aos episódios de cuidados necessários. Critérios de inclusão: criança, adolescente, mulher ou homens transgêneros vinculados às equipes de saúde da família ou atenção primária entre 9 e 69 anos. Critérios de saída: aqueles que tiveram mudança de equipe, aqueles que tiveram na sua ficha de cadastro individual a opção mudança de território marcada e aqueles que tiveram óbito no CadSUS, sempre reforçando, óbito deve ser dado sempre no PEC e no CadSUS. Análise do indicador. Uma baixa cobertura das ações essenciais a serem ofertadas pode demonstrar a dificuldade de acesso aos serviços e às equipes de saúde, indicando a necessidade de estratégias a serem realizadas pelos profissionais de saúde no território de abrangência, de acordo com as faixas etárias prioritárias e oportunas para a realização dos procedimentos indicados nos protocolos do Ministério da Saúde. Esse indicador será analisado através de 4 boas práticas, que são elas: primeira, ter pelo menos um exame de rastreamento para câncer de colo de útero em mulheres e homens transgêneros de 25 a 64 anos de idade, que deve ser coletado, solicitado ou avaliado nos últimos 36 meses. Isso vale 20 pontos. Segundo, ter pelo menos uma dose de vacina HPV para crianças e adolescentes do sexo feminino de 9 a 14 anos, valendo 30 pontos. Terceiro, ter pelo menos um atendimento presencial remoto para adolescentes e mulheres e homens trans de 14 a 69 anos de idade sobre atenção à saúde sexual e reprodutiva realizada nos últimos 12 meses. Vale 30 pontos. Quarta, ter pelo menos um exame de rastreamento para câncer de mama em mulheres e em homens transgêneros de 50 a 69 anos de idade, solicitado ou avaliado nos últimos 24 meses, valendo 20 pontos. Como serão feitos os cálculos das boas práticas, nesse caso específico, no cuidado da mulher na prevenção do câncer? Como nesse indicador nós estamos tratando de várias faixas etárias diferentes, se torna necessário calcular cada boa prática fazendo um comparativo do número de procedimentos realizados pela faixa etária da população-alvo. Então, nós precisamos fazer uma relação do número de mulheres que realizaram o rastreamento de colo do útero frente ao número de mulheres cadastradas na faixa etária de 25 a 64 anos naquela equipe de saúde da família. Da mesma forma da vacina, em que nós vamos olhar a quantidade de adolescentes vacinados frente à quantidade de adolescentes que estão dentro dessa faixa etária na equipe de saúde da família, da mesma forma sobre a avaliação sobre o atendimento de saúde sexual e reprodutiva e, da mesma forma, nós vamos avaliar a quantidade de mulheres na faixa de 50 a 69 anos que realizaram mamografia frente à quantidade dessa população cadastrada na equipe de saúde da família. Como será feito o cálculo? Então, como a gente viu, primeiro passo, cada boa prática vai ser calculada individualmente, uma vez que ela vai ser específica para o seu público-alvo. Depois, todos os valores serão somados para chegar no resultado final. Se o resultado final for de 75 a 100, é considerado ótimo, de 50 a 75 é considerado bom, de 25 a 50 é considerado suficiente e menor que 25 é considerado regular. Importante sempre se atentar às faixas etárias específicas. De 9 a 14 anos, nós estaremos olhando para a vacina HPV. De 14 a 69 anos, nós estaremos olhando para a saúde sexual e reprodutiva. De 25 a 64 anos, nós estaremos olhando para o rastreamento do colo do útero. E de 50 a 69 anos, o nosso olhar é para a mamografia. Como devem ser os registros dentro do PEC para que esses indicadores, essas boas práticas sejam visualizadas pelo Ministério da Saúde?
No exame de rastreamento de câncer de colo de útero em mulheres e homens transgêneros de 25 a 64 anos de idade, coletado, solicitado ou avaliado nos últimos 36 meses. Primeira coisa, se atentar aos códigos corretos de SIGTAP. São 3 códigos de SIGTAP que nós utilizamos no nosso processo de trabalho. Primeiro, o de coleta de citopatológico do colo uterino. Segundo, exame citopatológico cérvico-vaginal microflora rastreamento. E o terceiro, exame citopatológico cérvico-vaginal microflora geral. Como que a gente vai fazer esse tipo de registro? Para a coleta de citopatológico do colo uterino, ele é registrado no plano na área de intervenções ou procedimentos clínicos realizados. Lembrando que esse indicador ele pode ser realizado por 2 CBOs, pelos médicos e pelos enfermeiros. No caso de exames solicitados, como deverá ser feito? No campo plano, dentro do SOAP, o profissional deve clicar em adicionar exame comum, o que abrirá uma nova janela. Nela é possível localizar o exame desejado por meio da busca pelo nome ou pelo código SIGTAP correspondente. A justificativa da solicitação deve ser obrigatoriamente preenchida antes de concluir o registro, clicando em salvar. Se no caso o exame for ser avaliado, para registrar os valores do resultado, deve-se dirigir até a seção Resultados de Exames, localizado no bloco Objetivo da estrutura do SOAP. O profissional pode localizar o exame solicitado pendente ou, caso não haja nenhuma solicitação registrada previamente, buscar pelo nome de exame, selecioná-lo e clicar em salvar para iniciar o registro do resultado. Ter pelo menos uma dose de vacina de HPV para crianças e adolescentes do sexo feminino de 9 a 14 anos de idade. Esse registro vai ser feito no prontuário eletrônico, na aba vacinação, dentro do calendário vacinal do adolescente. Pode ser feito um registro de vacina ou uma transcrição, não tem problema. Existe uma nota orientativa do Ministério sobre a transcrição de caderneta de vacinação, tá? Quando a equipe técnica da SEMES estiver dentro das equipes de saúde da família, eu vou explicar para vocês algumas formas de evitar esse tipo de duplicidade. Ter pelo menos um atendimento presencial ou remoto para adolescentes e mulheres e homens transgêneros de 14 a 69 anos de idade sobre atenção à saúde sexual e reprodutiva realizado nos últimos 12 meses. Para que tenha validade, é importante que na avaliação seja sempre utilizado os códigos corretos de CID e de CIAP para que esse indicador possa ser contabilizado. Ter pelo menos um exame de rastreamento para câncer de mama em mulheres e em homens transgêneros de 50 a 69 anos de idade solicitado ou avaliado nos últimos 24 meses. Importante se atentar aos códigos SIGTAPs corretos, que são os de mamografia bilateral para rastreamento e o de mamografia. E a maneira de se fazer o lançamento no PEC será: para solicitado, vamos usar a aba Planos em solicitação de exames e para avaliação, na aba Objetivo, em adicionar resultados de exames. Cuidado da gestante e puérpera. O objetivo desse indicador: avaliar o acesso e o acompanhamento efetivo das gestantes e puérperas em relação aos episódios de cuidados necessários com incentivo à capacitação precoce, acompanhamento coordenado e contínuo da PS. Critérios de inclusão são gestantes vinculadas às equipes de saúde da família e às equipes de atenção primária. Critérios de saída: são as usuárias que tiverem no seu campo de cadastro assinalados a opção mudança de território, gestantes que mudaram de equipe, gestantes que tiveram aborto ou que houve óbito no CADSUS. Análise do indicador. A gestação e o puerpério são uma janela de oportunidades para promover a saúde e o cuidado integral, contribuindo para que tenham uma vida saudável e atinjam seu pleno potencial, tendo diversas repercussões positivas nesse período. Os dados apresentados pelo indicador serão essenciais para a compreensão de como se dá o cuidado integral durante a gestação e puerpério na PS, e para subsidiar a tomada de decisões visando induzir o avanço da implementação de boas práticas fundamentais para a garantia da melhoria contínua da qualidade de vida nos territórios. Quais são as boas práticas utilizadas para alcançar esse indicador? São 11 no total. Primeira,
Ter a primeira consulta presencial ou remota realizada por médico ou enfermeiro até a 12ª semana de gestação. Segunda, ter pelo menos 7 consultas presenciais ou remotas realizadas por médico ou enfermeiro durante o período de gestação. Terceira, ter pelo menos 7 registros de aferição da pressão arterial durante toda a gestação. Quarta, ter pelo menos 7 registros simultâneos de peso e altura, ou seja, avaliação antropométrica, durante o período da gestação. Quinta, ter pelo menos 3 visitas domiciliares realizadas pelos ACS ou TACs após a primeira consulta de pré-natal. Sexta, ter vacina acelular contra a difteria, tétano e coqueluche, ou seja, a DTPA, registrada a partir da 20ª semana de cada gestação. Sétima, ter registro dos testes rápidos ou dos exames avaliados para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C realizados no primeiro trimestre de cada gestação. Oitava, ter registro dos testes rápidos ou dos exames avaliados para sífilis e HIV realizados no terceiro trimestre de cada gestação. Nono, ter pelo menos um registro de consulta presencial ou remota realizada por médico ou enfermeira durante o puerpério. Décima, ter pelo menos uma visita domiciliar. 11ª, ter pelo menos uma atividade em saúde bucal realizada por cirurgião dentista ou técnico de saúde bucal durante todo o período da gestação. Como serão realizados os registros das boas práticas dos indicadores de saúde? Primeiro, quero fazer um parênteses aqui. A partir de agora, existem 3 boas práticas que irão se repetir em todos os indicadores de saúde. São elas: visita domiciliar, aferição de pressão arterial e avaliação antropométrica. Então, eu vou deixar para falar dessas 3 no final. Agora, no caso das gestantes. No primeiro indicador, consulta presencial ou remota por médico ou enfermeiro até a 12ª semana de gestação. Para realizar o registro dessa boa prática, é necessário que, na primeira consulta de pré-natal, seja registrado a data da última menstruação no bloco objetivo, tá? Essa informação ela é necessária para identificar as datas relevantes dentro das boas práticas. É através dessa data da última menstruação que a gente vai ter o olhar para o indicador de 12ª semana, assim para o indicador dos exames que devem ser realizados no primeiro e no terceiro trimestre. É importante relembrar que, ao realizar a inclusão na lista de problemas e condições da gravidez, é exibido no bloco Avaliação os campos estruturados para o preenchimento das informações pertinentes ao cuidado pré-natal. Nas consultas subsequentes, esses campos são exibidos no bloco Objetivo através do card Habilitar campos de pré-natal. Ter pelo menos 7 consultas presenciais ou remotas realizadas por médico ou enfermeiro durante o período da gestação. Quando a gente habilitar o card pré-natal, automaticamente será utilizado o código de gestação já informado na primeira consulta de pré-natal. Portanto, basta preencher alguns desses campos durante as consultas subsequentes para que seja considerado uma consulta pré-natal. Ter a vacina DTPA registrada a partir da 20ª semana de cada gestação. Esse registro vai ser feito na aba Vacinação no calendário vacinal de adulto gestante. Ter registro dos testes rápidos ou dos exames avaliados para sífilis, HIV, hepatites B e C no primeiro trimestre de cada gestação e para sífilis e HIV realizados no terceiro trimestre de cada gestação. Essa boa prática tem bastante questionamento dos profissionais da maneira correta de fazer o lançamento no PEC. Primeira coisa, para indicador de saúde para gestante, o Ministério vai olhar para 2 CBOs, para enfermeiro e para médico. Não é que os outros profissionais não possam realizar, podem, só que para contar como indicador para o Ministério, no caso das gestantes, tem que ser feito por médico ou por enfermeiro. E como eu registro? Para registrar os valores, deve-se dirigir até a seção Resultado de Exames, localizadas no bloco Objetivo da estrutura do SOAP. O profissional pode localizar o exame solicitado que já está pendente de resultado, ou caso não haja solicitação registrada previamente, buscar pelo nome do exame, pelo SIGTAP, selecioná-lo e clicar em Salvar para iniciar o registro do resultado.
Além disso, se o teste rápido está sendo feito pelo profissional, ele lá no plano também, na parte de intervenções ou procedimentos clínicos, deve assinalar o SIGTAP desse mesmo exame. Então, teste rápido feito nas unidades para gestante, validade, médico e enfermeiro. Como faz o registro? Em 2 locais. Você fez o teste, você vai na aba do objetivo de adicionar resultados e vai nos planos e adiciona o procedimento clínico que você fez. Esses são os SIGTAPs ativos hoje dentro do PEC, que para serem utilizados para gestantes, tanto os de teste rápido quanto os exames laboratoriais. Esse foi um problema porque aconteceu, o Ministério tinha outros códigos. Em julho, o Ministério excluiu aqueles códigos e trocou por esses novos, mas ele demorou para fazer isso dentro do sistema. Por isso estava tão confuso. Mas oficialmente agora os códigos corretos são esses daqui. Ter pelo menos uma consulta presencial ou remota por médico ou enfermeiro durante o puerpério. Existem vários CIDs e CEAPs que podem ser utilizados no bloco avaliação, mas sempre confiram lá na parte de processo administrativo se apareceu também a palavra consulta puerperal. Porque nós já tivemos bug no sistema, tivemos uma época em que colocávamos o CEAP ou CID de parto que deveria já automaticamente ser considerada como consulta puerperal e não estava acontecendo. Uma outra novidade também, que a gente acabou descobrindo porque houve um questionamento de uma colega de vocês, consulta realizada no mesmo dia da data de desfecho informada não contabiliza. Pelo comportamento atual do sistema, não se esperam que se coincidam essas datas. O que é isso? O paciente, quando estiver lá na sua unidade, a paciente foi lá, você vai fazer o encerramento da condição ativa da gravidez dela, aquele fim é a data do parto. A gente tem colegas que colocavam aquele fim como a data da consulta. Se você fizer isso, não vai ser contado como uma boa prática de puérpera. Então, se atentem a isso. A data do fim é a data do parto. Ter pelo menos uma atividade em saúde bucal realizada por cirurgião dentista ou técnico de saúde bucal durante a gestação. Lembrando que a paciente precisa estar com a condição de gestante previamente cadastrada pelo enfermeiro ou pelo médico. Como será a fórmula de cálculo? Será feito um somatório das boas práticas pontuadas pelas gestantes e puérperas, lembrando que são 11 boas práticas, a primeira, que é a consulta até 12ª semana, vale 10 pontos e as demais valem 9 pontos. Será dividido pelo número total de gestantes e puérperas vinculadas à equipe naquele quadrimestre, tá? Para a identificação da gestação, serão utilizadas a data da última menstruação ou a idade gestacional informada como referência para o cálculo de 42 semanas máximas de gestação. Para o puerpério, será utilizada a referência desse período máximo de 42 dias após o parto ou a data máxima de gestação. Em resumo, sempre tem que se atentar aqui. Apesar de nós estarmos fazendo o acompanhamento de todas as gestantes e puérperas, no denominador, o governo vai olhar aquela mulher que já passou os 42 dias do puerpério, porque você só pode cobrar todas as boas práticas de uma paciente que encerrou o seu puerpério também. Cuidado no desenvolvimento infantil. Qual o objetivo do indicador? Avaliar o acesso e acompanhamento efetivo das crianças com até 2 anos de idade em relação aos episódios de cuidados necessários, com incentivo à capacitação precoce, acompanhamento coordenado e contínuo da PS. Critérios de inclusão são as crianças vinculadas à equipe de saúde da família e à equipe de atenção primária, com até 2 anos de idade. Critérios de saída são as crianças que tiveram mudança de equipe, crianças que tiveram no seu cadastro a opção mudança de território marcada, ou que teve óbito no CadSUS. Análise do indicador. Os 2 primeiros anos de vida são uma janela de oportunidade para promover a saúde e o desenvolvimento integral das crianças, contribuindo para que tenham uma vida saudável e atinjam seu pleno potencial, tendo diversas repercussões nos outros ciclos de vida. Os dados apresentados por este indicador serão essenciais para a compreensão de como se dá o cuidado integral da criança na APS e para subsidiar a tomada de decisões visando induzir o avanço da implementação de boas práticas fundamentais para garantir o melhor começo de vida. Quais são as boas práticas nesse indicador do desenvolvimento infantil? São 5. Primeira,
Primeira consulta presencial realizada por médico ou enfermeiro até o 30º dia de vida dessa criança. Segunda, pelo menos 9 consultas presenciais ou remotas com médico ou enfermeiro até os 2 anos de vida. Terceiro, pelo menos 9 registros simultâneos de peso e altura até os 2 anos de vida. Quarto, pelo menos 2 visitas domiciliares, sendo a primeira visita até o 30º dia e a segunda visita até 6 meses de vida. E quinto, registro das principais vacinas em todas as doses recomendadas. Todas essas boas práticas valem 20 pontos. Primeira consulta presencial até o 30º dia de vida, assim como as 9 consultas presenciais ou remotas até 2 anos de vida. Como deve ser feito o registro? Após iniciar o atendimento no bloco objetivo do SOAP, deve-se sempre habilitar o campo de puericultura para registrar o desenvolvimento da criança. Nesse mesmo bloco, pode-se registrar os dados de peso e altura na seção de antropometria, sinais vitais e glicemia capilar, atingindo assim uma outra boa prática referente ao desenvolvimento infantil. O registro das vacinas deverá ser feito na aba Vacinação no calendário vacinal da criança, lembrando que pode ser feito registro de vacina, assim como transcrição. Cuidado da pessoa idosa. Objetivo do indicador: garantir que a pessoa idosa receba cuidado integral, coordenado e contínuo, com ações que promovam qualidade de vida, envelhecimento saudável e monitoramento dos riscos. Critério de inclusão: pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, cadastradas e vinculadas às equipes de ESF ou EAP. Critérios de saída: mudanças de equipe, usuários que na sua ficha de cadastro esteja marcado a opção mudança de território e quem teve um óbito cadastrado no CADSUS. Análise do indicador. Os dados apresentados nesse indicador são essenciais para a organização de um cuidado integral, especialmente quando há necessidade de oferecê-lo no domicílio, mantendo contatos regulares e programados com a equipe de referência. Isso é particularmente importante para pessoas com condições crônicas que causam dependência, pessoas idosas frágeis ou aqueles que tiveram alta hospitalar recentemente. Quais são as boas práticas desse indicador do cuidado da pessoa idosa? São 4. Primeiro, ter realizado pelo menos uma consulta presencial ou remota com médico ou enfermeiro nos últimos 12 meses. Segundo, ter realizado pelo menos uma avaliação antropométrica nos últimos 12 meses. Terceiro, ter tido pelo menos 2 visitas domiciliares nos últimos 12 meses. E quarta, ter registro de uma dose de vacina de influenza nos últimos 12 meses. Lembrando que todos esses indicadores valem 25 pontos. Consulta com médico ou enfermeiro. Na ficha de avaliação desse indicador, não existem códigos específicos para o atendimento do idoso. O Ministério da Saúde ele vai estar observando através da idade, da faixa etária. Mas sempre importante no bloco do objetivo, na parte de antropometria, sinais vitais e glicemia, se atentar, porque por ali nós podemos ter mais uma boa prática, que é a avaliação antropométrica. Ter um registro da vacina influenza nos últimos 12 meses. Dentro do PEC, isso vai ser feito na aba vacinação no calendário vacinal do idoso. Eu vou aproveitar aqui para trazer uma informação que serve para o idoso e também serve para a gestante e serve para a criança. Esse indicador de vacina, o Ministério ele não pega só do PEC o dado, ele puxa dados de vários programas. A vacina, ele usa a Rede Nacional de Dados. Então, se o paciente tomou a vacina utilizando o PEC, CPNI, ou ele tomou em um local particular, não interessa, tá? Independente de onde se faça a vacina, o Ministério da Saúde tem acesso a esse dado. Cuidado da pessoa com diabetes. Objetivo do indicador: avaliar o acesso e acompanhamento efetivo das pessoas com diabetes em relação aos episódios de cuidados necessários, com incentivo à capacitação precoce, acompanhamento coordenado e contínuo na PS. Critérios de inclusão: pessoas vinculadas a ESF ou IAP, com ao menos uma condição avaliada igual a diabetes, conforme condições CID ou CIAP, em pelo menos uma ocasião desde 2013. Definição de pessoa com diabetes: são considerados no denominador as pessoas com diabetes identificadas como ativas na competência avaliada. Para a identificação das pessoas com diabetes, serão utilizadas as condições ou problemas ativos informados. As pessoas com condições ou os problemas resolvidos ou concluídos não serão contabilizados para o período de referência. Critérios de saída: usuários que a utilização mais recente do cadastro individual passa a conter a opção mudança de território,
usuário que teve mudança de equipe, usuário que tenha todas as condições ou problemas marcados como resolvidos no PEC relacionados ao CID ou ao CIAP desse indicador e óbito no CadSUS. Análise do indicador. A transição do perfil demográfico e epidemiológico com o aumento da expectativa de vida no nosso país gera mudança nos padrões de morbimortalidade. Essas mudanças estão relacionadas ao aumento da prevalência das condições crônicas não transmissíveis como a diabetes. Os dados apresentados por este indicador serão essenciais para a compreensão de como se dá o cuidado integral da pessoa com diabetes na APS e para subsidiar a tomada de decisões, visando induzir o avanço da implementação de boas práticas fundamentais para a garantia da melhoria contínua da qualidade de vida nos territórios. Quais são as boas práticas desse indicador no cuidado da pessoa com diabetes? São 6. Ter pelo menos uma consulta presencial ou remota por médico ou enfermeiro nos últimos 6 meses. Ter pelo menos um registro de aferição da pressão arterial nos últimos 6 meses. Ter pelo menos um registro de avaliação antropométrica nos últimos 12 meses. Ter pelo menos 2 visitas domiciliares nos últimos 12 meses. Ter pelo menos um registro de solicitação ou avaliação da hemoglobina glicada nos últimos 12 meses. E ter pelo menos uma avaliação dos pés realizada nos últimos 12 meses. Ter pelo menos uma consulta presencial ou remota com médico ou enfermeiro nos últimos 6 meses. Primeira coisa, no bloco objetivo, nós podemos aproveitar a sessão de antropometria e sinais vitais para registrar peso, altura e aferição da pressão desse paciente para conseguir atingir as 2 outras boas práticas. Na avaliação, é imprescindível que se utilize sempre os códigos corretos de diabetes, tanto CIAP quanto CID. Parece uma coisa óbvia, mas infelizmente no nosso município esse erro acontece bastante. Faz-se o atendimento do paciente diabético, porém na avaliação não se utiliza os códigos que deveriam ser utilizados. Além disso, após informar um código de CIAP ou CID-10, é sempre necessário uma atenção para efetuar a inclusão do registro na lista de problemas e condições. No nosso município, na versão que nós estamos utilizando do PEC, essa inclusão ela já é habilitada de forma automática. Qual é a importância hoje dessa lista de problemas e condições do diabético? Lembra que eu comentei sobre critérios de saída? Hoje, o Ministério permite que a gente possa resolver o problema de um paciente diabético para que ele deixe de ser considerado como denominador do indicador de diabetes. Ter pelo menos um registro de solicitação ou avaliação de hemoglobina glicada nos últimos 12 meses. Essa já é uma diferença do Previne. O Previne aceitava apenas hemoglobina solicitada. Agora vale solicitada ou avaliada. Como que você vai fazer o registro? Se você for avaliar, no bloco objetivo, resultados de exames. Se você for solicitar, no bloco plano, solicitação de exames. Independente de qual das situações, o importante é sempre se atentar ao SIGTAP correto que deve ser utilizado, que é o 02, 02, 01, 050-3. Outra diferença nessa boa prática é que essa solicitação da hemoglobina glicada ou avaliação, ela pode ser feita por médico, por enfermeiro, mas também pode ser feito por nutricionista e pelo cirurgião dentista. Ter pelo menos uma avaliação dos pés realizada nos últimos 12 meses. Os dados clínicos coletados durante a avaliação do pé diabético devem ser inseridos no campo aberto do bloco objetivo e, posteriormente, devem ser lançados dentro do plano na seção de intervenções e procedimentos clínicos realizados, sempre utilizando o código de SIGTAP correto. Aqui também tem um adendo. Esse exame não é de exclusividade de médico e enfermeiro. Ele também pode ser realizado pelo fisioterapeuta e pelo farmacêutico. Cuidado da pessoa com hipertensão. Objetivo do indicador: avaliar o acesso e o acompanhamento efetivo das pessoas com hipertensão em relação aos episódios de cuidados necessários com incentivo à capacitação precoce, o acompanhamento coordenado e contínuo na PS. Critérios de inclusão: pessoas com diagnóstico de hipertensão identificadas por médico ou enfermeiro vinculadas às equipes de saúde da família, com CIDs ou CIAPs, em pelo menos uma ocasião desde 2013. O que é definido uma pessoa hipertensa hoje?
que está dentro do denominador. São as pessoas identificadas como ativas na competência avaliada. Para a identificação das pessoas com hipertensão, serão utilizadas as condições ou problemas ativos informados. As pessoas com condições ou problemas resolvidos ou concluídos não serão mais contabilizados para o período de referência. Critérios de saída: mudança de equipe, mudança de território, óbito no CadSUS e os usuários que na lista de problemas tiveram a condição ativa de hipertensa resolvida. Análise do indicador. Ela segue a mesma linha de raciocínio utilizada para a pessoa com diabetes. Os dados apresentados pelo indicador serão essenciais para a compreensão de como se dá o cuidado integral da pessoa com hipertensão na PS e para subsidiar a tomada de decisões, visando induzir o avanço da implementação de boas práticas fundamentais para a garantia da melhoria de qualidade dentro do território. Quais são as boas práticas do cuidado da pessoa com hipertensão? São 4. Pelo menos uma consulta presencial ou remota realizada por médico ou enfermeiro nos últimos 6 meses, pelo menos o registro de uma pressão arterial nos últimos 6 meses, pelo menos o registro de uma avaliação antropométrica nos últimos 12 meses e pelo menos 2 visitas domiciliares nos últimos 12 meses. Realizar a consulta presencial ou remota por enfermeiro ou por médico. No bloco objetivo, nós podemos aproveitar a sessão da antropometria e dos sinais vitais para poder colocar o peso, a altura e a pressão arterial, e com isso a gente consegue alcançar mais 2 boas práticas dentro do indicador de hipertensão. Na avaliação, assim como eu falei no diabetes, é de extrema importância e imprescindível que se utilize os códigos corretos. Se você utilizar o código errado, não é computado como boa prática para atendimento de hipertenso. Também sempre se atentar à presença de condição ativa na lista de problemas e condições, que já é de forma automática dentro da nossa versão do PEC. Boas práticas comuns: as visitas domiciliares, aferição de pressão arterial e antropometria. Boas práticas: visitas domiciliares. Os ACS e TACs podem registrar as visitas domiciliares e territoriais através do aplicativo eSUS Território. Este registro ocorre tanto individualmente, a depender das condições específicas de cada cidadão, quanto em contextos de acompanhamento periódico das famílias. Para os indicadores, será considerado a visita ao cidadão, que tem foco nas necessidades específicas de acompanhamento do cidadão no contexto familiar e vinculado a um domicílio dentro do território. É recomendado que se mantenha o aplicativo atualizado e sincronizado, e o processo de sincronização deve ser realizado ao menos uma vez por dia. Para registrar a visita ao cidadão, é necessário indicar se a visita foi realizada, além de preencher o campo motivo da visita. Aferição de pressão arterial e antropometria. O registro de pressão arterial e antropometria podem ser realizados pelos profissionais de nível superior durante a consulta dos médicos e enfermeiros. Também podem ser realizados tanto na escuta inicial, na demanda espontânea, quanto no pré-atendimento à demanda programada, nesse caso por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que são CBOs sinalizados pelo Ministério da Saúde para contabilizar esse indicador. Em nome da Coordenadoria de Saúde Digital e do Departamento de Atenção à Saúde, eu quero agradecer a participação de vocês, relembrar que todo o material será disponibilizado às equipes, que a equipe técnica da Secretaria terá encontros presenciais com vocês e que nós estamos aguardando a liberação do 3º quadrimestre pelo Ministério da Saúde para daí emitir um boletim com os dados oficiais. Muito obrigado.